Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe, nos envolva na sua proteção, nas suas bênçãos de paz. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na sua famosa segunda parte, no item 459, teve o ensejo de interrogar aos espíritos venerandos que assessoravam-no, guiando-o na elaboração da doutrina espírita e na apresentação da filosofia espírita para o mundo através da sua famosa codificação. No item 459, já citado, Allan Kardec faz uma pergunta que ficaria célebre, ou pelo menos conhecida, nos arraiais dos estudiosos espiritistas, quando ele propõe: os espíritos interferem em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossa conduta? E a resposta ficaria não apenas peremptória, mas clássica entre aqueles que conhecem a obra já mencionada. Muito mais do que imaginais. Os espíritos de tal forma exercem influência sobre as criaturas humanas que, de ordinário, frequentemente, são eles que vos conduzem, que vos dirigem, que vos influenciam. Essa resposta, que varia de tradução para tradução, mas, grosso modo, é apresentada nesses termos por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ilustra a preocupação do codificador, particularmente nessa parte, já que a obra, O Livro dos Espíritos, se divide em 4 partes, cada uma delas tendo um propósito específico, e a segunda parte, essa que nós estamos examinando, é a parte que deu origem à obra estudada no mês corrente desta casa, O Livro dos Médiuns, porque a segunda parte se propõe de O Livro dos Espíritos, que resultaria no Livro dos Médiuns, a examinar as relações entre o mundo da matéria densa e o mundo da matéria sutil. Ou, se quisermos, o chamado mundo espiritual e o mundo carnal. O mundo dos chamados vivos, entre aspas, e aqueles mortos, entre aspas. O mundo das expressões da matéria mais diáfana e o mundo da matéria com carne, a matéria carnal. Graças a essa parte, que daria origem ao Livro dos Médiuns, que é o trabalho metodológico, como Kardec chamou, Guia Prático dos Evocadores, ou Manual de Espiritismo Experimental, que significa aquele roteiro básico para o intercâmbio saudável, equilibrado, coerente com o mundo espiritual. Esse intercâmbio, esse diálogo, essa interlocução que sempre existiu, mas que é a preocupação de Allan Kardec, e essa preocupação começa na questão mencionada, 459, era em que medida, em que nível e em que intensidade havia essa relação, essa conexão, esse relacionamento entre o mundo material e o mundo espiritual. Era essa a preocupação do codificador. Que havia interação, havia, mas em que medida? Em que nível? Em que intensidade? E foi graças a essas reflexões que mais tarde Allan Kardec escreveria mais ou menos assim: da mesma forma que a natureza, com a sua sabedoria, nos dotou de limitações sensoriais e perceptivas, e essas limitações, em vez de ser uma imperfeição da matéria e da experiência humana, é uma sabedoria que a natureza nos ofereceu a fim de nos proteger da intensidade dos fenômenos naturais para os quais nós não estamos preparados absolutamente. Graças ao que nos ofereceu o mundo dos animálculos, palavra antigamente utilizada,
para designar o mundo dos infinitamente pequenos, das expressões microscópicas, o mundo bacteriológico, o mundo dos seres invisíveis, microscópicos, dos seres bacterianos, dos seres unicelulares, mais simples, mas que estão o tempo todo interferindo como agentes biológicos na nossa vida, nas nossas experiências, porque o próprio corpo humano não pode funcionar sem esses seres microscópicos que agem em prol do seu funcionamento, sem os micróbios, sem determinados elementos invisíveis ao olho nu. E Allan Kardec vai dizer, da mesma forma, que o ser humano está envolvido e a natureza está envolvida por esses seres, mas que o indivíduo não consegue perceber. E isso, em vez de ser uma imperfeição, é uma sabedoria da divindade. Porque se o ser humano tivesse uma percepção muito ampliada a ponto de perceber o mundo microscópico, enlouqueceria. Se ele percebesse constantemente, sem a ajuda dos aparelhos, dos microscópicos especializados, ele enlouqueceria pelo mundo infinitamente pequeno e até subatômico que existe ao nosso redor. Da mesma forma que ele não consegue devassar com a sua visão os astros que estão distantes, senão com telescópios e aparelhos sofisticados. Da mesma forma, diz ainda Allan Kardec, que ele tem limitações na audição para não captar o espectro auditivo total, à semelhança de alguns animais que têm uma percepção mais acentuada nessa área, e a própria visão e assim por diante. A natureza também ofereceu, através das suas leis cósmicas, uma população de seres que confabulam com as criaturas humanas, mas que nós não os vemos, não os percebemos de uma maneira constante e recorrente, de uma maneira incessante, do contrário, não suportaríamos, mas que essa população, ipsiliteris, Kardec utiliza a expressão, se acotovela conosco, se interrelaciona conosco o tempo todo, a ponto de o apóstolo Paulo ter dito que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E a expressão de Paulo, testemunha, é muito precisa e acertada, porque a testemunha é aquela que observa, é aquela que presencia o fato, pelo menos dentro da linguagem litúrgica do ordenamento jurídico. É natural, portanto, que essa relação, esse relacionamento se dê de maneira frequente, mas nós não percebemos, para nos dotar do livre-arbítrio, a fim de a gente agir de maneira autônoma, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira livre, independente, tomando as nossas escolhas, deliberando a respeito dos nossos atos, obrando de conformidade à própria atitude, por si mesmo, em que pese as influências existirem e não nos darmos conta praticamente. Influências materiais, influências físicas, influência do organismo. É óbvio que a matéria, o organismo também nos influencia, a depender do nosso estado de saúde ou doença. Influências psicológicas e também influências espirituais, que estão se dando sem que a gente se dê conta, para que a escolha final seja nossa. Porque as influências existem, mas não são absolutamente determinantes. Não há uma determinação absoluta. Há influência, mas não um constrangimento compulsório, via de regra, geralmente. Os médiuns, diz ainda Allan Kardec nesse mesmo texto, seria o microscópio, seria o telescópio, e ainda assim que não estariam percebendo o tempo todo, mas periodicamente poderia devassar esse mundo, para termos uma ideia mais precisa dessa população que se acotovela conosco. Tudo isso para dizer que esse contato com o mundo chamado espiritual já era conhecido da tradição antiga, sempre foi ventilado e colocado, às vezes com superstições, com nomenclaturas variadas, com expressões as mais idiosincrásicas, as mais singulares. Não obstante a essência ser a mesma,
A preocupação de Allan Kardec não foi apresentar uma coisa nova, porque a doutrina que ele apresenta à humanidade pelos espíritos não apresentam elementos originais. A sabedoria, no entanto, de Allan Kardec, e isso nunca ninguém fez antes, a grandeza da obra de Allan Kardec foi pegar essas coisas que sempre existiram e dar uma lógica, explicar o mecanismo das coisas, apresentar a racionalidade por detrás dos fenômenos, retirar as superstições e as fantasias que nele foram colocadas para falar de uma maneira racional, entender o fenômeno de uma forma científica e filosófica, de uma maneira coerente e direta. Mas se a gente for prescrutar, encontraremos esses fenômenos e essa tradição ao longo dos évos. Em um belo trabalho que foi citado pelo engenheiro já falecido Hernani Guimarães Andrade, e já citamos isso aqui, Alhures, o professor de psicobiofísica, o grande diretor do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, esse nobre pesquisador e parapsicólogo da sua época, vai dizer que há um trabalho de antropólogos e paleontólogos que detectou que no período glaciário de Guns, no homem primitivo, antes mesmo do chamado Neandertal, havia nas cavernas desenhos escritos rupestres do homem primitivo que colocava indicando ali a ideia de que os mortos vinham confabular com os chamados vivos. E a caveira, o crânio humano, colocado na porta das furnas ou das cavernas, sempre voltada para o Oriente, era uma forma de superstição ou de crença daqueles indivíduos que aquelas cabeças, aqueles crânios humanos, defenderiam eles das almas dos mortos que vinham se manifestar e se comunicar com os homens. Assim, a tradição do contato com o mundo espiritual é presente ao longo das épocas. As deidades mitológicas, hoje nós sabemos, que não são apenas arquétipos junguianos ou conteúdos inconscientes do psiquismo psicanalítico freudiano, ou apenas uma tradição folclórica da mitologia, mas essas deidades que se manifestam na Grécia Antiga, e mais tarde em Roma, e em várias outras tradições politeístas, esses deuses que têm características humanas, apaixonadas, e virtudes também humanas, hoje nós sabemos que eram seres espirituais que se comunicavam com as criaturas e que eram considerados deuses com D minúsculo. E como eram criaturas também perfeitas e presunçosas, gostavam de serem colocados na condição de deuses. Se comunicando com seres, trazendo as suas informações, trazendo orientações compatíveis com a cultura da época e com a capacidade das criaturas de entenderem aqueles fenômenos maravilhosos, espantosos e que passaram ao largo das tradições. A verdade é que quando veio a época da cultura hebraica, judaica antiga, Moisés, que sintetizou e estabeleceu não apenas o monoteísmo, mas também sintetizou com a cultura mais simples e direta, com a linguagem mais objetiva da crença em Deus, em Yahvé, brigando com o chamado bezerro de ouro e a idolatria chamada pagã, politeísta. Moisés, no seu famoso livro Deuteronômio, proíbe a comunicação com os mortos, ou a evocação dos mortos, ou conforme dizia no passado, a invocação dos mortos. E é interessante porque algumas pessoas dizem assim, a Bíblia nega a comunicação espiritual porque Moisés proibiu. Se proibiu é porque era possível. Vocês já viram em algum momento alguém proibir, um legislador do ordenamento jurídico, proibir alguém caminhar pelas ruas de Salvador com um carro voando a partir de determinada velocidade? Não, porque não é possível. Pelo menos com carro. Só se proíbe algo que é possível de se fazer. E aqui a gente tira uma outra conclusão. Se Moisés proibiu, não era apenas que era possível, mas porque era praticado também. Porque se não existe uma lei para coibir algo, mas ninguém também faz nada, ninguém se preocupa em proibir nada, porque já não é feito mesmo. Normalmente uma lei, legislar é coibir o abuso.
as leis são estabelecidas, né? Os códigos formais e civis são promulgados justamente para regular o funcionamento social, a vida civil e evitar os excessos, o abuso, as transgressões. Então a gente pode concluir que não apenas era possível, mas que era muito praticado. A consulta aos mortos. Mas o que acontecia na época de Moisés era uma consulta de maneira promíscua, de maneira leviana, de maneira antiética, o que perturbava a espiritualidade autêntica, a elevação do pensamento a Deus, o culto ao sagrado de uma maneira honesta, porque o que se fazia com os espíritos são consultas particulares, pessoais, apaixonadas, onde os espíritos são uma espécie de Serasa do além. Eu vou conseguir melhorar minha condição financeira? Eu vou conseguir melhorar de vida? Ou então consultas amorosas, eu vou conseguir casar? Naquela época, casar era muito importante. Hoje seria, eu vou conseguir separar? Enfim. Tudo é uma questão de contexto, de época. Então, é assim que as criaturas se relacionavam, interagiam com o mundo espiritual. Moisés, sabendo disso, da falta de ética, estabeleceu. E em outro momento ele vai dizer a respeito do profeta Joel, que bom se fosse se todos de Israel profetizassem como profetiza o profeta Joel. Dando a entender que ali estavam transes e fenômenos autênticos que ele próprio abalizava. Então essa é uma característica interessante. A verdade é que esse contato com o mundo espiritual tem a ver com relacionamento. E a criatura humana é uma criatura que se relaciona. Por isso o contato com o mundo espiritual também é feito de relacionamentos. Mas é óbvio que ali estava uma tentativa de coibir, de dar uma ética. Mas se Moisés poderia coibir que invocássemos os mortos, não poderia proibir que os mortos se manifestassem de maneira espontânea, como aconteceu a miúde na tradição de Israel, e inclusive ele próprio se manifestou mais tarde a Jesus e a Elias na famosa cena do Monte Tabor, quando Jesus se transfigura e aparece Elias e o próprio Moisés. Se ele proibiu, ele estava desproibindo agora, ou desautorizando, porque ele próprio aparecia espontaneamente. E nós concordamos com Moisés, primeiro porque a evocação é sujeito a uma série de problemas, não é o tema, então não podemos aprofundar aqui sobre a evocação dos espíritos, até porque se eu evocar fulano não tem nenhuma obrigação de me atender e se manifestar só porque eu quero evocar ele. A evocação é feita de um monte de cuidados que Allan Kardec examina, inclusive no Livro dos Médiuns, a questão da evocação. E depois, que a forma como os espíritos eram consultados. Então, se concorda totalmente com Moisés. A verdade é que na época de Moisés já havia essa superstição e hoje ainda a gente guarda alguns resquícios da superstição com o mundo espiritual. A superstição em relação aos espíritos. Eu contei recentemente que Edivaldo Franco comentou que passando de avião, viajando entre um país e outro, um espírita sentou perto dele, porque espírita é um negócio que tem em todo lugar, né? E brasileiro, então, é uma tragédia. Sentou do lado dele, ele estava fazendo uma viagem internacional, levando a palavra da doutrina, e o homem descobriu que era Edivaldo, sentou do lado dele, ele começou a conversar e disse: eu queria uma orientação espiritual sua agora. Ele disse: meu filho, eu acabei de fazer uma série de conferências, quase não dormi essa noite, me permita cochilar pelo menos meia hora. E o indivíduo insistindo, meu filho, não dá para esperar só um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa, deixa eu pelo menos cochilar, quase não... Quando chegar no além, depois dessa encarnação, eu vou pedir para a Joana de Ângeles um Rivotril, para dormir durante uma semana pelo menos, porque eu vou te contar, quase não durmo. E ele, o homem disse: não, tem que ser agora, porque como a gente está alto aqui no avião, está perto dos guias. Bem se vê que ainda não conhece a filosofia espírita. Não leu, ou se leu tão en passant que ainda não compreendeu a doutrina espírita. Então nós temos ainda essas superstições. Contei também recentemente uma casa que eu fui, já faz muitos anos. Eu fui numa casa onde havia tratamentos de desobsessão. E nesses tratamentos, havia uma sala de tratamento onde havia uma série de garrafas, parece que era depósito de refrigerante, alguma coisa assim. E era um tratamento de desobsessão, porque os doutrinadores da casa colocavam os espíritos engarrafados dentro das garrafas. Fazia desobsessão dos indivíduos, evocava os espíritos e mandava os espíritos serem engarrafados. Eu fiquei pensando, se tiver um terremoto aqui e quebrar essas garrafas, os espíritos vão sair mais chateados, mais odientos. Porque se a doutrinação não foi feita com amor, foi uma sanção, uma coerção, eu fico me colocando no lugar do obsessor. Se eu estivesse no lugar dele, quando eu saísse, segure. Que eu ia sair pior. Como é que a gente acredita numa coisa dessa?
em superstições dessa natureza. Haroldo Dutra Dias conta que conheceu uma casa, certa vez, que o tratamento era feito assim: passe, depois pegava uma garrafa e jogava na cabeça da pessoa. E ele disse: escuta, o que é isso aí? Não, é uma essência de ervas, etc., que a gente também magnetiza, porque é uma forma de os fluidos entrarem na cabeça. Então joga uma essência de ervas na cabeça. Então a gente acaba, por não conhecer, materializando fenômenos que não são materializáveis, são psíquicos, porque não entendemos ainda essa relação com o mundo espiritual, essa relação com o mundo dos chamados mortos. A verdade é que sempre houve. Se a gente for consultar na literatura do passado como do presente, encontraremos essas relações, ora de maneira positiva, ora de maneira atormentada. Quando eu me recordo, por exemplo, de Tartini, o compositor italiano, que escreveu uma sinfonia, uma sonata de violino, enquanto estava dormindo, e colocou o nome Sonata ao Diabo, que na Idade Média tudo que era assim diferente era o diabo, nunca era Deus. E aí colocou Sonata ao Diabo, uma composição até hoje famosa, Sonata ao Diabo, belíssima, que é a obra-prima de Tartini, que ele escreveu dormindo e confabulando com seres que lhe apareciam durante o sono. Voltaire, o pai da enciclopédia, teve uma experiência muito parecida em um transe profundo quando escreveu uma das suas obras extraordinárias, Dante Alighieri, o famoso pai da Divina Comédia, o pai da literatura romântica florentina, vai apresentar a maior obra do seu tempo, a Divina Comédia, fruto dos transes que ele teve de emancipação da alma em contato com Virgílio, o poeta latino que vinha do além para retirá-lo do corpo durante o sono e levá-lo ao país dos sonhos, ao mundo das almas. E ele escrevia a experiência que ele recordava quando acordava do inferno, do purgatório, que era a nomenclatura da Idade Média, que designava regiões onde as criaturas sofriam. E ele escrevia dentro da linguagem da Idade Média. Em uma célebre carta de Mozart, a um amigo seu, ele vai dizer que ele também às vezes não compreendia porque ele escrevia de uma maneira tão espontânea. Porque Mozart, diferentemente de outros compositores como Brahms e Beethoven, que passavam rascunho, que o processo era muito mais meticuloso e preciso e cuidadoso, Mozart quase sempre escrevia as suas composições de primeira mão, sem precisar passar limpo. E ele próprio, em uma carta, vai dizer a um amigo que às vezes ele era tomado por algo diferente, que envolvia a sua cabeça, que povoava a sua mente. Sons extraordinários pareciam despertados intracranianamente. E em alguns momentos ele ouvia não apenas a melodia central, mas todo o acompanhamento. E ele tentava colocar na partitura um pálido reflexo daquilo que ele percebia dessa audição maravilhosa. Portanto, as percepções. Mas temos também situações atormentadoras e atormentadas. Quando nós vimos Edgar Allan Poe, Dostoiévski e outros, estamos diante de também escritores fantásticos, com mensagens em alguns momentos existencialistas e perturbadoras, assessorados também por mãos invisíveis. O psiquiatra suíço Jung, discípulo de Freud, tem toda uma vida de paranormal, ora aceitando os fenômenos que com ele acontecia, ora negando, porque de um lado ele tinha uma formação psiquiátrica materialista, que fazia ele negar e dar uma explicação material. De outro lado, uma formação humana e familiar, cuja tradição é toda ela feita de fenômenos. Porque a sua avó entrava em transe e o seu avô escrevia de maneira automática o sermão que ele ia falar na igreja luterana que ele frequentava, porque era protestante, inspirado por vozes que o assessoravam. E Jung cresceu numa tradição familiar dessa natureza. E em uma das suas obras ele diz que não foi ele que escreveu a obra. Ele foi agarrado pela nuca e obrigado a escrever com celeridade aquela obra, que é uma das obras-primas da sua literatura, da sua produção, Resposta a Jó, que é uma espécie de releitura da Bíblia dentro do ponto de vista psicológico para que a criatura se liberte dos seus conflitos. E mais tarde, ele escreve atormentado por uma coisa que ele comprimia no peito e vozes que povoavam a sua cabeça que ele não conseguia entender. Um abafamento na sua própria casa, fenômenos insólitos acontecendo com seus filhos e a sua esposa. E depois de muito angustiado, ele ouve uma voz que começa a confabular com ele, e ele mais tarde chama essa voz de Filemon.
e que seria, na sua interpretação de psiquiatra, a parte sábia dele. Foi daí que surgiu a ideia do self, do velho sábio, do eu sabedoria, mas que na verdade era um ser distinto dele, que com ele confabulava. E em um dos seus escritos ele vai dizer: Filemon, que é o meu arquétipo inconsciente de sabedoria, parece aquilo que se fala por aí de espíritos, na tradição das religiões de maneira geral, mas não pode explicar como é que esse Filemon assessorava ele, entrava em contato com ele, envolvia-o, e ele escreve os 7 Sermões dos Mortos, considerada por muitos a maior obra dele, a obra-prima da sua carreira como psiquiatra. A ciência tentou investigar essas interferências, essas influências espirituais, mas foi o psiquiatra tchecoslovaco Stanislav Grof que melhor estudou essa realidade na área da patologia e percebeu que existiam interferências com seres humanos, no comportamento dos seres humanos, de mentes desajustadas que não eram visíveis, que ele chamou personalidade parasitária, ou personalidade parasita. E esse trabalho de Grof, que era pioneiro na psicologia transpessoal, abriu espaço para outros trabalhos. A verdade é que antes de Grof, Carl Eichland, havia feito uma pesquisa notável no seu consultório de fenômenos que começaram a acontecer com ele, envolvendo sua secretária e mais tarde sua própria esposa, porque um dia ele estava numa aula de anatomia com seus alunos de medicina, e ao sair da aula, depois de dissecar o cadáver, de fornecer as lições sobre as peças anatômicas, chegando em casa, sua esposa estava em estado alterado de consciência, olhou para ele de forma agressiva e disse: "Por que você estava me cortando?" E ele percebeu que se tratava de uma referência àquele cadáver que ele havia manipulado com os alunos de medicina. E depois que ele percebeu isso, era de formação freudiana, materialista, quando ele percebe isso, ele não era religioso nem nada, mas ele teve uma sacada lógica e inteligente. Ele: "Olha, se você está aqui conversando comigo, e o corpo que eu estava cortando, o que é seu, estava lá, é porque você não precisa do corpo que estava lá. Você não precisa mais, você está aqui comigo." E através desse diálogo, resulta em uma experiência durante 30 anos examinando essa realidade, que é a primeira obra sobre o fenômeno patológico de interferência perturbadora, chamada 30 anos entre os mortos. Quase na mesma época, no começo do século XX, estamos falando aqui de 1910, 1907, até 1924, Bezerra de Menezes Cavalcante, médico cearense na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, apresenta uma obra sua chamada A Loucura sob o Novo Prisma, que vai dizer que há fatores endógenos, fatores exógenos da loucura, mas há também um terceiro fator, que são interferências de seres espirituais, que no passado é chamado de possessão, de endemoniados, de interferência satânica, diabólica, etc., que deu um aspecto místico, que ao longo dos tempos, um aspecto místico, mas não é bem assim. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca no seu diagnóstico F44.3 o diagnóstico estado de transe e possessão, para designar um fenômeno que não é o fenômeno da esquizofrenia. O objetivo é diferenciar o fenômeno esquizofrênico do fenômeno de estado de transe e possessão. Vai dizer que esse estado de transe não é um fenômeno cultural, porque deve ser considerado fora dos meios religiosos, porque alguém que está no meio religioso para a entidade OMS, a Organização Mundial de Saúde, está no meio cultural favorável a um transe, por exemplo, no centro espírita, numa casa umbandista, numa casa africanista, nas práticas em geral, mediunistas. É um fenômeno cultural, mas fora desses fenômenos, desse contexto, o indivíduo que entra nesse transe é um estado de transe e possessão, mas que é diferente dos estados esquizofrênicos e que pode se assemelhar a fenômenos histéricos, histeropatas, mas não necessariamente patológicos. O que é que isso quer dizer, numa linguagem mais simples? Que a Organização Mundial de Saúde não está admitindo que existem espíritos que interferem em nossa vida, mas está admitindo que há fenômenos estranhos e que podem não ser necessariamente patológicos. O que já é um grande ganho, já é uma grande conquista. Allan Kardec deu a esse fenômeno o nome de obsessão, que é o propósito dele com a sua clareza didática. Obsessão, no bom vernáculo, significa obsedar ou obsidiar, submeter, constranger, pressionar, dominar. A obsessão estudada por Allan Kardec, portanto, tem essa etimologia, para tirar um pouco da ideia de possessão, de ter posse. A verdade é que a obsessão é um constrangimento.
uma tentativa de domínio de uma mente sobre outra mente. Há obsessão de encarnado para encarnado? Claro que há. Quantos relacionamentos doentios? Até na área da amizade, não é só relacionamento conjugal, não. Quantas amizades disfuncionais perturbadoras? Quantas amizades que o outro quer nos vigiar? Não precisa nem do Google Maps. Porque ele quer saber onde é que eu estou, o que é que eu não estou fazendo, o que é que eu estou comendo. Cortem. Cortem porque são patologias. Pode até haver afeto verdadeiro, mas é um amor doentio. Essa coisa de querer saber pelo outro. Tem gente que não respira que eu respiro por você. Ou obsessão. De encarnado para encarnado. Tirando isso, nós temos obsessões de encarnado para com desencarnados. Divaldo conta um caso muito engraçado na Mansão do Caminho. Uma amiga dele de tempos que frequentava a mediúnica. E sempre botava o nome de um alguém que fez muito mal a ela durante a vida física e continuava obsediando ela na vida espiritual. E depois de orar por ele, etc. Muito tempo. Um dia ela faltou, ficou doente, faltou a mediúnica, e ele se manifestou nesse dia. E disse, pelo amor de Deus, eu vou até aproveitar que ela não está aqui para falar para vocês. Peça a ela para me deixar em paz. Eu deixo ela livre, eu quero que ela fique bem, que ela seja feliz. Mas eu que fico atormentado porque ela fica me atraindo. Psiquicamente fixa em mim, eu sou arrastado. Eu estou sendo atormentado por essa mulher, peça pelo amor de Deus. Divaldo disse que tomou um susto, porque tinha tanta pena dela, as queixas que ela fazia, agora ficou com pena do obsessor. Que agora era vítima e ela era a obsessora. Aí começou, disse, meu irmão, saiu impactado na semana seguinte, ela veio e disse, eu queria conversar com você. Disse, o que foi? Sabe o que foi? O nosso amigo, ele se manifestou e disse que está muito bem, que agora vai deixar você em paz, vai libertar você, que não quer mais causar mal a você, prejudicar. O quê? Como é que é? Quando esteve no mundo físico, me atormentou, não me deixou nem casar, só ficava atrás de mim. Vai para o além, me atormenta, e agora... Não, agora ele me paga. E Divaldo, senta aí que agora eu vou doutrinar você. A obsessão de encarnado para desencarnado. Mas a mais frequente, aquela que é estudada na obra espírita, é de desencarnado para encarnado. Por quê? Porque o espírito fora da matéria, da carne, tem uma liberdade maior. E quase sempre a maioria dos processos são dos espíritos desencarnados, que têm uma autonomia maior, sobre aqueles que estão ainda mergulhados na matéria densa, que somos nós. Certa vez o espírito me disse, vocês comem, dormem, vocês se distraem. Nós não. Eu mesmo tenho 24 horas que posso ficar esperando a melhor hora de atacar vocês. É claro que é uma forma de meter medo, uma espécie de chantagem emocional para amedrontar, porque o medo faz a gente sintonizar com eles. O terror e a instabilidade emocional faz a gente se conectar com eles. Mas que bom, meu amigo, é bom que você fica sendo meu guarda-costa. Aonde eu vou, você vai comigo. E você me deixa no eixo, porque se eu vacilar, você me pega. Então olha que maravilha, você está sendo um benfeitor para mim. Aí ele se chateou mais, porque ele queria produzir o pavor, o pânico. Allan Kardec vai dizer que uma das técnicas melhores para qualquer processo obsessivo é a paciência. Porque os espíritos obsessores, aqueles que estão no mal, eles têm muitas características e até qualidades, mas eles não são pacientes. Eles se irritam, eles insistem quando não conseguem o propósito, eles entram em desforra, eles abandonam, voltam e assim por diante. A paciência, diz Allan Kardec, é uma das melhores técnicas. E a obsessão está presente nos nossos arraiais. Na história é célebre o caso de Domício Nero, que matou a própria mãe e mais tarde a esposa. A mãe, Agripina, que era também uma personalidade muito atormentada e conseguiu a coroa de imperador para o filho, graças aos relacionamentos perturbadores que manteve na casa palaciana. E mais tarde foi vítima da sua impiedade, porque ele rasgou-lhe o ventre para saber de onde ele havia saído. Daí cesariana veio dessa experiência de Domício Nero, Nero César. Mais tarde matou a esposa grávida a pontapés. E ambas apareciam-lhe odientas, vingativas e prometendo a sua destruição. Graças a isso, mais tarde ele toca fogo em Roma e constrói a Casa Dourada, a Domus Áurea, porque na sua loucura e na sua alienação ele achava que aquela Casa Dourada protegeria ele de Agripina e de Otaviana, ambas assassinadas pela sua impiedade. Encontraremos Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, que também assassinou sua esposa, e foi até o oráculo de Delfos pedir ao sensitivo, ao oráculo, que retirasse a presença de Melissa, desencarnada, sua esposa, que o atormentava em pesadelos cruéis. A obsessão, portanto, tem essas características. Brutus,
que passou à posteridade como filho espiritual de Júlio César, que assassinou o próprio pai adotivo, e que mais tarde via sempre um anjo mau lhe atormentando, segundo Plutarco, historiador da Roma Antiga. E mais tarde ele vai ser vítima de uma aparição desse anjo que promete que ele vai ser totalmente destruído na cidade de Filipos. E por incrível que pareça, foi na batalha com os filipenses, diante do exército de Otávio, já que Marco Antônio havia se suicidado com Cleópatra, ele mais tarde perde a batalha e opta pelo suicídio, conforme havia previsto aquela entidade perturbadora que tinha uma admirável pré-cognição, uma admirável sensibilidade de pré-ciência. Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, de vez em quando tinha surtos e se acreditava um cavalo. Ia pastar nos jardins suspensos de Semíramis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e depois de um tempo pastando e se comportando como um cavalo, voltava à lucidez. Ali estávamos diante de um quadro psiquiátrico? Sim. Mas também uma influência de um espírito por zoantropia, o fenômeno através do qual o espírito se deforma em formas animalescas, daí a tradição do vampiro, do lobisomem, a licantropia, o lobo. Essas formas animalescas que o espírito se deforma influenciava aquele indivíduo a também assumir posturas animais. Veremos ainda nessa ordem de ideias, segundo a tradição do mesmo Plutarco, quem passava pelos jardins da Lâmia, na Roma Antiga, diante do túmulo de Calígula, o antigo imperador de Roma, alguns sensitivos se sentiam mal a ponto de desmaiar, porque percebiam pela clarividência e a vidência mediúnica uma algaravia, uma perturbação, uma bulha em torno dos restos mortais do antigo imperador, alguns dos quais tentavam arrancá-lo do corpo físico, onde ele ainda estava preso, anos e anos depois da sua morte. Portanto, estávamos diante de perturbações espirituais. Mas também na área religiosa, vemos, por exemplo, Lutero, em um dos seus escritos, dizer que via diabos, demônios, que era a linguagem da época, que tentava atormentar ele diante da missão que Jesus havia lhe conferido. Santo Antônio de Pádua, o célebre discípulo de Francisco de Assis, que chegava a pedir perdão aos seus colegas de monastério pelos barulhos e fenômenos perturbadores que aconteciam, de seres que tentavam atormentá-lo em altas horas da madrugada, a ponto de mais tarde ele pedir perdão para os seus colegas se havia incomodado. Ou São João da Cruz, o santo místico, que aplicava flagícios nas costas, graças às perturbações que de vez em quando ele era vítima na tentação que lhe era conferida. E assim por diante. Veremos no próprio Evangelho de Jesus. Na Bíblia, o rei Saul, que parecia atormentado por espíritos no Antigo Testamento, e chegava a comunicar-se com os mortos. E no Novo Testamento, Maria Madalena, que é citada mais de uma vez como sendo vítima de 7 entidades demoníacas, o número é cabalístico da cultura judaica, e que era atormentada por seres hediondos que vampirizavam-na, que a exploravam, principalmente no mercado e no comércio da prostituição. Os endemoniados são tão frequentes no Evangelho de Jesus, que nós temos o caso de um epiléptico, que não era epiléptico, era um atormentado por espíritos, aparentemente epiléptico, porque às vezes há fenômenos que são aparentemente diagnósticos clínicos, mas são interferências espirituais. Um fenômeno aparentemente epiléptico, mas era de fundo espiritual. E que fazia o indivíduo convulsionar, e o Evangelho diz, convulsionava tanto até babar sangue. E levaram-no até Jesus, porque os próprios apóstolos não conseguiam curar aquele processo. E Jesus, depois de curar, os apóstolos perguntam. E ele fala, Jesus dá uma bela lição sobre a fé. Então, nós temos esses fatos. Quando Jesus entra na cidade de Gadarra, ele entra em contato com o famoso gadareno citado no Evangelho. E o diálogo é muito especial. Jesus de Nazaré, o que tem tu contra nós? Nós, no plural. O jovem, atormentado por espírito, falava nós. E Jesus diz, quem és tu? Nós somos legião, porque somos muitos aqueles que manipulamos esse corpo. Legião, em nome do meu Pai, sai dele. Não nos mande a hienas infernais, deixa pelo menos habitar esses porcos que aí passam. É claro que espírito nenhum fica morando dentro dos porcos. É uma tradição. E Jesus então, com a força magnética, diz, eu lhe peço, lhe ordeno, em nome de meu Pai, sai dele. A influência magnética, a autoridade moral do Cristo,
O jovem recuperou a lucidez psiquiátrica. É claro que os espíritos não habitaram nos corpos, mas talvez a algaravia passou de tal forma que os animais sentiram a presença baixa, densa do psiquismo espiritual, tombaram no precipício, o que gerou uma grande perturbação, porque a carne de porco era sagrada, a carne suína era sagrada, gerou uma grande perturbação com os gadarenos, que investiram contra Jesus e contra os apóstolos, a ponto de estabelecer uma perturbação de tal forma que tentaram expulsar Jesus e expulsaram. E Amélia Rodrigues Espírito conta que chegou um momento que Jesus disse: mas eu queria dizer, não queremos saber, vai embora. Mas eu queria falar-vos, nós não queremos ouvir. Mas eu venho aqui para dizer, não queremos que diga nada, não queremos nada contigo, vai embora. Alguém pegou uma pedra, arrumou, mas caiu na cabeça de Pedro. Não caiu na cabeça do mestre, caiu em Pedro. E Pedro disse: Senhor, pede aos anjos celestes que desça o fogo dos céus e acabe com essa raça. Jesus olha para o gadareno, olha para os gadarenos, aliás, tenta uma última vez, não deixa ele falar. E ele foi embora. Diz a Amélia Rodrigues que quando ele estava já distante nos barcos com os apóstolos, o muro da cidade que separava da área marítima, as pessoas debruçadas, a população debruçada, já havia isso na época, né? A população toda corria para algum escândalo, debruçada ali, observando, e alguém perguntou assim: mas o que é que ele veio fazer mesmo? Não sabemos. Sim, mas o que é que ele disse quando ele logo chegou aqui? Não sabemos. Não, mas ele falou alguma coisa? Não deixamos ele dizer. Gadarra foi envolvido por uma obsessão coletiva. A mesma que mais tarde optou por Barrabás, em detrimento dele. A mesma população que aplaudiu ele 3 dias antes, foi a que pediu a sua crucificação. Então, nós temos essas obsessões coletivas. Allan Kardec vai chamar obsessão simples o processo de interferência espiritual que nós passamos, que todos nós passamos. Basta a gente ficar de mau humor, basta a gente ficar com mágoa de alguém, basta a gente sentir ódio, basta a gente variar a nossa sintonia, porque a nossa mente é uma espécie de antena, de dial, que está captando, uma antena transceptora, como diz Joana de Anjos, tanto envia quanto capta. Sintoniza em faixas, em banda larga, para falar de uma linguagem. A gente acessa as bandas largas com a senha que a gente tem. Que Wi-Fi a gente está pegando é que eu não sei, mas... Então, quando a gente sintoniza numa faixa, a gente se conecta. Se fica de mau humor, a gente entra naquela faixa e se conecta com outras mentes da mesma faixa. Se sai do mau humor, sai da faixa. Todos nós passamos isso. Essa presença, essa manifestação é uma obsessão simples. Ou uma interferência, uma tentativa de causar mal-estar, e um mal-estar recorrente que de vez em quando a gente passa e que a gente percebe claramente, isso daqui tem algum fundo espiritual. Deixa eu cuidar mais da minha conduta, da minha moral. Uma obsessão simples. Mas há 2 tipos, a fascinação e a subjugação, são processos mais delicados, como diz Allan Kardec. No caso da fascinação, há uma fixação ideológica, o espírito utiliza ardis muito mais sofisticados, levando o indivíduo a acreditar ser o que ele não é. Porque na fascinação há uma supressão do senso crítico. O indivíduo perde a capacidade de se autocriticar, de se autoavaliar. É o narcisista. É o indivíduo que fica deslumbrado por si mesmo. Autofascinado, não aceita conselho de ninguém, ele é o dono da verdade, só ele que sabe, está fascinado. E é muito difícil a gente convencer a pessoa do contrário. Só a experiência da vida, as dores durante a história de vida, para fazê-lo ele refletir e voltar a si mesmo. A fascinação. Portanto, é essa a ideia. O indivíduo é presunçoso. Toda pessoa que está na ignorância é a pessoa que sabe tudo. Porque a ignorância sabe tudo. Agora a sabedoria desconfia. Porque a sabedoria vai dizer assim, até onde eu sei que o conhecimento é infinito. Até a minha experiência me diz, eu acho isso. Até onde eu pude estudar essa parte, é isso. A sabedoria. Porque a sabedoria tem mais perguntas do que respostas. Por isso que Sócrates era o mais sábio da Grécia. Porque sabia que nada sabia. Por que sabia que nada sabia? Era uma falsa humildade? Não. É porque, diante daquilo que ele sabia, ele tinha noção do quanto ele ainda não sabia. E o indivíduo ignorante é que acha que sabe tudo. Porque ele está fechado na sua miséria. Na sua miséria simbólica. Então, nós temos isso. E a subjugação, que Allan Kardec vai dizer, é na subjugação que muitos obsidiados são confundidos com loucos.
E Kardec, com a sua prudência, vai dizer, existe o louco, eu estou usando a nomenclatura que Kardec usou, eu sei que hoje há outras nomenclaturas, transtorno mental, etc. Mas na época de Kardec, a expressão era loucura. Então ele vai dizer, há loucura, porque o cérebro pode enfermar, ele usa essa expressão, ou seja, pode haver um processo químico, orgânico. No entanto, há muita loucura que não é loucura, sendo muito delas fenômenos obsessivos. Então Kardec teve esse bom senso de dizer que há os transtornos orgânicos, psíquicos, mentais da própria criatura, que pode parecer até obsessão e não são, e há fenômenos que não são loucura, mas que parecem muito com loucura. Então a linha é muito tênue para separar. A verdade é que na subjugação, o indivíduo perde a sua autonomia. Ele já não age, autonomia física e ou moral. Ele não age livremente e quase sempre precisa de um terceiro, de alguém, magneticamente e moralmente, para tentar dialogar com um agente perturbador, porque ele perde, às vezes, inclusive o controle sobre os seus atos. Por isso que ele é confundido com louco. Divaldo Franco costuma dizer que observe aqueles pacientes esquizofrênicos, com diagnósticos esquizofrênicos, que não respondem bem às medicações, que ficam até pior. Os antipsicóticos, né? Os estabilizadores do humor, aquelas medicações típicas do quadro, que os esquizofrênicos clássicos respondem bem, mas que aquele paciente não responde bem. Quase sempre é porque o seu processo de transtorno mental ou é de fundo exclusivamente espiritual obsessivo, ou também tem um agente obsessivo. Até porque, aliás, essas são as últimas palavras de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte de preces, na parte onde tem preces para um obsidiado, tem uma nota de rodapé que são as últimas palavras dele, que ele vai dizer assim: a obsessão muito prolongada pode gerar loucura. E por isso é necessário atendimento médico e atendimento magnético, que seria, digamos assim, o tratamento espiritual e o tratamento clínico orgânico. Então ele próprio falou, e ele cita um caso em Paris que ele conheceu, porque ele achou tão curioso, uma praça conhecida de Paris, moças passavam e a criatura se ajoelhava e pedia a criatura em casamento. Cuidado, viu, mulheres? Tem gente aí que não é galanteador, é obsidiado. Mas, então pedia. E aí Allan Kardec orou por aquele homem e o espírito se manifestou e se referiu ao caso. Trata-se da minha vítima, ele já está totalmente dominado por mim, e quando passa uma senhora, passa uma jovem, eu pego-lhe os ombros e como um cavalo ele obedece às minhas ordens. Portanto, falando em termos clínicos atuais, era uma espécie de sintoma obsessivo-compulsivo. Sintoma do toque. Aquela ideia intrusiva, fixa, de faça, da mesma forma que é o ritual de limpeza, o ritual do toque, que o paciente do toque tem. Naquele caso, não era um toque, ou pelo menos não era só um toque, era também uma mente invasora que predominava sobre a mente do encarnado. E que levava ele, naquela obsessão compulsiva, a se ajoelhar. E o espírito diz, não se metam comigo, porque o que eu quero fazer é levá-lo ao ridículo, porque ele tem ciência do ridículo que ele presta, para que ele cometa o suicídio. E quando ele se suicidar, ele vem para cá e ele vai ver comigo. Ele vai se ver comigo. O inimigo do passado, que levava o indivíduo a se desarticular. Porque os obsessores são almas sofridas, que merecem compaixão, mas são almas inteligentes, que têm as suas estratégias. Nós não temos as estratégias aqui no mundo? Eles têm. Certa vez um desses me falou, quando a pessoa começa a frequentar a casa espírita, sabe o que eu faço? Eu pressiono mais, invisto mais. Aí a pessoa diz, tá vendo? Eu comecei a frequentar esse negócio e fiquei pior. Aí quando a pessoa começa a se afastar, eu dou uma trégua. A pessoa, tá vendo? É só eu deixar de frequentar, já estou me sentindo bem. Porque são almas, que têm suas estratégias, que têm as suas características, e que às vezes não acessando a nós, aqueles que estão no bem, aqueles que se dedicam no bem, não é que não acessam completamente. Influenciam, mas não dominam completamente. Muitas vezes utilizam outras pessoas do nosso convívio mais vulneráveis para nos atacar, para nos agredir. Eu nunca me esqueço de José Pititinga, pioneiro do espiritismo no Salvador, na cidade de Salvador e na Bahia, na antiga União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, fazendo uma palestra sobre misericórdia quando foi interrompido por um médium da casa, um indivíduo profundamente obsidiado, atormentado, que foi tomado de um transe, saiu para cima dele, começou a dizer desaforos, você é um torpe, como é que você tem coragem de levantar na tribuna espírita para falar isso, para aquilo, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, começou a falar.
Pititinga foi pego de surpresa. Embora fosse um apóstolo do bem, o sistema nervoso, ele demonstrou que estava surpreso, mas controlou a reação. E depois que o indivíduo desabafou, descarregou aquele silêncio sepulcral, ninguém falava nada, ele olhou para o indivíduo e disse: muito obrigado, meu amigo. Meus amigos, eu sempre quis confessar os meus defeitos perante todo mundo. Mas eu não tinha coragem, porque eu acho que aqui é a casa de Jesus. Eu nunca ia utilizar a casa de Jesus para falar de mim. Mas já que um amigo adianta e fala, eu quero confirmar. É isso mesmo. Eu sou esse que ele diz que eu sou. Mas eu estou trabalhando para me melhorar e para sair disso. Graças a isso, o próprio Espírito começou a tremer. Não apenas pela fala sincera e humilde, mas pela ação magnética, que começou a chorar. Ajoelhou-se e disse: me perdoe. Tudo isso são calúnias, não são verdades. Eu queria desmoralizar você porque você está me incomodando. Uma presa minha que frequenta essa casa está se libertando da minha influência. Perdoe-me, começa a chorar. O indivíduo tem um surto, um frêmito, o espírito se desliga, é levado talvez pelos benfeitores da casa, o médium cai no chão, desperta e começa a chorar também. Porque havia perdido totalmente a consciência e perguntando o que foi que houve. E foi levado também para o equilíbrio, para a educação mediúnica. O que eu quero dizer é que a obsessão nunca é causa, é sempre efeito. Não há obsessão, senão porque há obsidiados imperfeições nossas que permitimos. Nós autorizamos as obsessões com a nossa conduta, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de ser. Então não adianta essa coisa que a gente faz, e faz comigo, deve fazer com o nosso Milani e com aqueles que estão à frente da casa. Eu vejo muito. Porque eu estou muito mal, então eu estou vindo aqui para casa para frequentar o estudo, porque eu queria que tirasse uma obsessão, que eu acho que eu estou obsidiado, eu queria que tirasse. E eu pergunto: você quer que eu tire e bote aonde? Porque não é uma tomada que retira. Se nós estamos sendo influenciados negativamente, é necessário primeiro entender que é uma criatura, e na mudança moral nossa influenciaremos, que é a melhor desobsessão. Tem a prática desobsessiva da casa espírita? Tem. Mas eu me lembro que Divaldo certa vez esteve com o Chico e disse: Chico, falando o famoso máscara de ferro, né? E falou: há uma entidade que me atormenta. Ele já me disse que é da época de 1625, mais ou menos, na época do cardeal Richelieu da França, e contou algumas coisas. Então, Chico, são mais de 400 anos essa entidade ainda me atormentando. Passaram-se mais de 400 anos e ela continua. E Chico: meu filho, tem uma entidade cruel que me acompanha há mais de 1500 anos. Um inimigo. Ela diz que eu prejudiquei. E de vez em quando aparece. Teve um dia que eu estava tão mal de tuberculose, de problema renal, problema prostático, bexiga urinária, que o espírito apareceu e disse: você está tão mal, que eu não quero que você morra não, porque eu quero que você sofra devagar. Mas você está tão mal que eu vou deixar você um pouco em paz. E Chico disse: graças a Deus. E aí ele ficou internado um tempo no hospital, etc. Depois que saiu, foi para casa, estava melhorando, o espírito: estou de volta. Para continuarmos o nosso litígio. Ora, é óbvio que não conseguiu obsessão é domínio. Não conseguiu domínio sobre o Chico, porque a conduta do Chico imunizava e defendia ele. Mas isso não significa dizer que não tentava criar perturbações. Se os espíritos tinham presunção de tentar criar perturbação com Jesus, então é óbvio que há armadilhas e tentativas de desarticular, especialmente as pessoas que vivem e que estão dedicadas ao bem. A obsessão, portanto, não deve ser vista de maneira catastrófica. Estamos sempre acompanhados por seres espirituais. Os obsessores dizem muita coisa que eles não têm esse poder todo, mas eles colocam no sentido de nos amedrontar. São almas como nós. Só fazem o mal se nós autorizarmos, da mesma forma que os bons espíritos só nos podem fazer bem se a gente permitir e oferecer o campo. A verdade, no entanto, é que a obsessão é um flagelo. E quanto mais a gente estuda, examina e reflexiona sobre o tema, mais forte ficamos. Não é à toa, estava conversando com amigos nossos, hoje de manhã gravamos um vídeo que iremos publicar mais tarde no nosso canal. Não é à toa que na área da medicina, porque os nossos amigos são médicos, né? Um deles inclusive está aqui presente. Não é à toa que na medicina a gente está vendo tantas síndromes complexas. Quadros que parece que não se enquadram totalmente na literatura médica. Quadros aparentemente orgânicos, mas não são totalmente como aqueles que são descritos. Porque a mente humana não tem limites. E há também, além da mente humana, que somatiza algumas questões, há também a interferência de outras mentes sobre a nossa realidade orgânica.
Chico Xavier costumava dizer que de vez em quando era vítima de doenças fantasmas. Dores físicas, entre aspas, mas que fisicamente não tinha nada. E que os espíritos se colocavam em embaraço, ele ia médico, ele se consultava e não tinha nada. Essas enfermidades simulacros, como diz o espírito Joana de Ângeles. Então, o que fazer? Orar, que é o interfone que a gente tem à disposição, cuja bateria não descarrega nunca, não precisa do carregador, não descarrega nunca. A conexão existe sempre, à nossa disposição, a oração. Em qualquer situação que a gente esteja, a oração rompe essa atmosfera de trevas que às vezes nos envolve. A paciência, como nós dissemos, e sobretudo o esforço de se melhorar. Porque à medida que a gente vai se melhorando, mais defesas magnéticas nós temos dessas perturbações. Só para concluir, me permitam contar aquilo que me aconteceu, embora não é literatura e nem nada referência para ninguém, mas eu me lembro que logo quando eu comecei na trajetória espírita, passei por alguns incidentes que eu, na minha ingenuidade e no meu desconhecimento espírita, não conseguia compreender ainda e esquecia às vezes a dimensão espiritual. Eu me recordo que logo no início da minha trajetória, eram críticas aqui, críticas acolá, algumas situações embaraçosas com pessoas que de repente mudavam de posição em relação à minha pessoa. E eu me lembro de alguns fatos muito interessantes, entre eles uma viagem que eu fiz e depois de uma reunião, a pessoa que estava presente era um outro estado, uma palestra, 2002, no mês de junho, do ano de 2002. E conversando, de repente, a pessoa, que é uma amiga muito querida, se enfureceu e partiu para cima de mim para me agredir. Eu tive que segurá-la, dei uma chocalhada assim, e ela despertou daquela situação ebetada e começou a chorar. E eu achei aquilo ali me marcou, porque eu não estava acostumada, 17, 18, 19 anos mais ou menos. Mais tarde, aqui, algumas situações, por exemplo, frequentando um centro que eu ia, não dirigia na época, ia de ônibus, e ao descer ali na Estação da Lapa, era a Sociedade Espírita André Luiz, passando ali por a frente do Colégio Central, tinha uma mendiga que de vez em quando invocava comigo. Era eu passar, ela me dizia desaforo. Certa vez eu descendo do ônibus, ela dormindo, ela, lá vem o infame. Levantou e começou, de vez em quando me dava vontade de dizer umas coisas para ela também, assim, umas coisas bem cristãs. Me vinha, mas eu disse, meu Deus, veja que a palestra ajudava nessa hora, eu disse, meu Deus, se eu disser umas coisas para essa velhinha, depois com que cara eu vou subir na tribuna para falar alguma coisa, depois de ter me exasperado de cólera aqui, aquilo pelo menos ajudava, pelo menos naquela hora ajudava. E eu me controlava, etc. E foi passando. Depois houve um outro incidente, uma outra situação muito desagradável, que eu passei no subúrbio, na plataforma, num centro espírita que eu frequentava e participava de sessão mediúnica. E assim fui, ali, acolá, até que um dia, em sessão mediúnica, o médium não sabia nada disso. Até aquele momento, eu nunca tinha dito isso, nem de público em palestra, nem em particular para ninguém. O médium em transe em sessão mediúnica se manifestou, um médium sonambúlico a quem eu conheço. E a entidade diz, você se lembra no dia tal de junho de 2002? Que fulana, Beltrano, Cicrano estavam com você? E que fulana simplesmente reagiu, foi para cima de você e falou isso, e quis inclusive lhe engarguelar? Fui eu. Você se lembra do dia tal que aconteceu isso? E começou a citar os casos, os fatos. Eu tomei um susto. Estava ainda começando a prática do intercâmbio mediúnico. Sou eu. E falou um detalhe histórico de alguma coisa, uma situação aí do passado que eu teria prejudicado ele muito. E disse, eu vou levá-lo à destruição. E falou outras coisas. E eu vi ali a clareza do intercâmbio. Eu disse, meu amigo, você está falando tudo isso exasperado porque já é sinal de terreno perdido. Porque se você conseguisse tudo aquilo que você disse que vai conseguir, você não estaria aqui me ameaçando, você já teria feito. São tantos anos. Aquilo que aconteceu comigo é porque eu devia a lei e necessitava resgatar. Quando eu não dever mais nada à lei, ou quando eu melhorar um pouco, porque eu ainda sofro sua influência, porque eu sou igual ou pior do que você. No momento que eu der uma melhorada, você não vai ter acesso mais a mim. E o que é pior, vai ficar sozinho. Meu amigo, aí mudei de tom, né? Porque estava sendo muito duro, e aí mudei de tom e disse, meu amigo, o que você quer para você? Quantos anos se passaram dessa tragédia que você diz? São séculos. E você está preso ainda em uma época da Idade Média. Para quê? Isso já se passou. Aquela personagem que você disse que eu fui já não existe mais, porque eu já sou outra pessoa. Já voltei à Terra mais de uma vez. E você ficou preso no tempo e no espaço, pensando só em mim. Olha como você gosta de mim. Aí o Espírito achou graça e começou a dar risada.
Disse, pois é, você só pensou em mim. Perdeu o seu tempo da sua vida, porque o ódio fez você perder até a noção de tempo. Para quê? Para nada. Você vai me levar à morte. Muito bem, eu morro, vou para aí. Porque ninguém morre, você sabe melhor do que ninguém morre. E se eu for desencarnado, vítima de você, porque ele me ameaçava que vai encontrar alguém com revólver para pegar e me matar. Eu disse, olha, se eu for assassinado por você dessa forma, primeiro é porque foi permitido. Eu lembrei de Pilatos. Jesus olha para Pilatos e diz assim, isso só está acontecendo porque foi permitido pelo alto. Tu tem poder sobre mim porque foi permitido pelo alto. Ele só está acontecendo por isso. E se acontecer, se for realmente permitido, porque se não for permitido, você vai tentar e não vai, só vai perder tempo. Mas se for permitido realmente, se for permitido, eu desencarno o ódio. Você acha que você vai me pegar? Se eu desencarnar a vítima, eu desencarno Marte. Eu vou passar de nosso lar e vou dar de tchauzinho ao André Luiz. Porque André Luiz não desencarnou como Marte. Eu vou melhor do que ele. E aí ele olhou e disse, pois é, não vai ter isso. Resultado, ele diz assim, olha, não vai ser com palavras que eu não acredito na sua mudança. Eu ainda te vejo como aquele que você um dia foi. Eu disse, pois bem, eu vou lhe acompanhar. Eu disse, graças a Deus. E realmente me acompanhou em alguns momentos, muitos momentos. Porque em alguns momentos ele se manifestava em mediúnica, dizendo, eu fui lá, vi, etc. Me apontava erros. Era quase que meu consultor doutrinário. Porque sabia, começou a aprender doutrina. E de vez em quando ainda se apresenta aqui e acolá. Ainda com certa antipatia, mas profundamente modificado. O que eu quero dizer é que a obsessão não é necessariamente um problema, ou a tentativa de interferência espiritual, se a gente souber lidar com isso de uma maneira tranquila. Quem de nós que não tem marcas negativas do passado? Quem de nós que não tem vestígios sombrios? Quem de nós que não tem um histórico, um passado de equívocos? Todos nós estamos encaminhando da treva para a luz, como diz o Espírito Emmanuel. Então é necessário olhar para frente. E esses percalços são testes de avaliação para continuarmos no caminho do bem. Muita paz.